Uma boa assistência pré-natal pode ajudar a prevenir os partos prematuros. O Cidadania convidou a coordenadora de neonatologia da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Virgínia Lira, para nos explicar mais sobre os partos prematuros. Olá, Virgínia, muito obrigada por vir aqui participar do Cidadania. A gente podia começar, então, a gente tem um gráfico mostrando os números de partos prematuros, que são os nascidos no mundo, são 15 milhões de prematuros ao ano, ou seja, a cada 10 nascidos, um é prematuro, é bastante, né? Exatamente, e a gente tem que chamar a atenção que o Brasil ele é o 10º país em prematuros, né? Então, é uma estatística muito importante da gente saber que a assistência ao prematuro ela é fundamental. Outra coisa muito importante é que a mortalidade infantil, ou seja, a mortalidade dos menores de 5 anos, ela está principalmente ligada à mortalidade do prematuro. Então, para você ver a importância da neonatologia na assistência ao bebê. Então, se você reduzir a taxa de mortalidade, para você objetivar, reduzir a mortalidade infantil, você tem que se dedicar à assistência ao neonatal, ao bebê prematuro. Quer dizer, então, que quando a gente vê os números de mortes de crianças, na verdade, a grande maioria são prematuros. Exatamente. Nós vemos nos últimos anos uma melhora da assistência, principalmente das crianças maiores. Então, a mortalidade infantil dessa faixa etária maior de 1 ano a 5, ela vem reduzindo. E a mortalidade do prematuro, ela vem se mantendo meio que estável. Então, a gente tem que buscar as causas e atuar nessas causas, né? O que eu posso fazer para melhorar a assistência, não só do prematuro em si, porque quando o prematuro nasce, eu sei que eu já falhei na assistência, porque eu falhei na assistência lá no pré-natal, né? Então, eu tenho que dar assistência para essa mulher, para essa família, né? Está muito agora vindo a questão do pré-natal do homem, o pré-natal da mulher. Então, você tem que dar assistência nessa fase que é fundamental para você evitar o prematuro. Virgínia, como você citou que o Brasil é o 10º país, né, em número de partos prematuros, a gente tem aqui também o número de prematuros. Aqui no Brasil são 340 mil ao ano, o que equivale a 40 cada hora, né? Assim, cada hora que se passa são mais 40 que nascem. Exatamente. O tempo que a gente está aqui, né, vai ser mais ou menos 40 bebês precisando de assistência, precisando de uma UTI neonatal e de médicos, né, enfermeiros, fonoaudiólogos, é toda uma equipe multiprofissional. Nós nunca trabalhamos sozinhos, né? Nosso trabalho é em equipe, né? Precisamos de muita gente para dar essa assistência, que é um cuidado delicado, é um cuidado especial com esse bebê. E quando a gente fala nessa questão do pré-natal, é possível prever que a criança tem uma tendência a nascer antes da hora? O que precisa ser verificado? Então, quando a mãe descobre que está grávida, o ideal é que ela procure logo assistência para detectar as doenças que podem induzir a prematuridade. Então, as principais causas da prematuridade são, em primeiro lugar, vem as infecções, né? Então, são aquelas mulheres que não tratam uma infecção urinária, são coisas simples que podem ser tratadas, né? Além disso, pressão alta, que são as mães que, por algum motivo, desenvolvem pressão alta durante a gravidez, mães que evoluem com diabetes, né, gestacional, ou que já têm alguma patologia prévia, e bebês que às vezes apresentam algum problema congênito, ou seja, eles têm alguma malformação, alguma dificuldade dele mesmo do nascimento. Então, você vai detectar precocemente e, a partir daí, você vai dar assistência adequada. Então, o ideal é que você comece, logo que você descobriu que está grávida, comece o pré-natal, fazendo os exames, detectando também outra causa, que são as doenças específicas, né? São infecções específicas, tipo toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, que também afetam no desenvolvimento do bebê e podem levar à prematuridade. Como está muito aumentando essa taxa de sífilis, né? Às vezes, falta de cuidado, a questão da prevenção mesmo, né, antes da gravidez, a própria AIDS, né, então são doenças que são preveníveis, né, então você tem que atuar
antes mesmo da concepção, né? Você tratando a mãe, por exemplo, na sífilis, você vai tratar a mãe e o pai, você vai evitar que esse bebê tenha uma doença que é totalmente tratável e é simples. E que, no caso da sífilis, por exemplo, assim, além da transmissão, também pode causar um parto antes da hora. Pode também levar ao parto prematuro. Né? E agora, interessante que você falou assim, na verdade, são várias categorias diferentes, né? Assim, essas, por exemplo, né, uma infecção urinária é uma coisa bastante simples, fácil de resolver. Exatamente. Né? Agora, por outro lado, por exemplo, uma diabetes, às vezes, se a mãe já tem diabetes, aí não tem para onde correr, então o bebê vai ser prematuro? Ou não, ele formas tem, na verdade, ele não vai ser prematuro. Quando a mãe tem diabetes, às vezes ela tem um mau controle dessa glicose, né? Então ela precisa de remédio, de medicação, de dieta, para você controlar o desenvolvimento desse bebê. Ele pode ser prematuro, mas muitas vezes ele é grande demais para a idade, então ele fica meio que obeso. Então é o bebê que vai precisar também de assistência neonatal. Então às vezes ele não é prematuro, mas vai precisar de assistência pré-natal. E às vezes a diabetes não é que ela já tinha diabetes, ela desenvolve a diabetes durante a gravidez. Então isso vai ser detectado também no pré-natal. Então, de qualquer forma, quanto antes detectar um problema, você já vai estar preparado para os riscos que podem vir a acontecer. Exatamente, exatamente. Então, sempre é bom investigar, saber em que pé que está. O fundamental é a prevenção, né? A gente tem que buscar esse caminho, não só o tratamento, né? Não só a parte, no meu caso, né? Que a gente trabalha mais quando o bebê já nasceu. Então, eu já tive aquela lacuna ali, ou então porque era inevitável, né? A mãe fez uma pressão alta, ficou grave, teve que interromper a gravidez. Então, também a nossa assistência, ela deve visar principalmente a prevenção, né? O futuro da medicina tem que ser a prevenção, você evitar que você chegue no agravo, né? Na doença. Agora, eu já vi também assim, uma estatística de que os partos cesariana também acabam que geram muitos bebês prematuros. Assim, imagina-se que pela idade já passou da hora e na hora faz o parto, a intervenção cirúrgica e aí quando o bebê nasce vê que na verdade ele não estava a termo ainda. Então, na verdade, assim, a mãe, né, quando não faz pré-natal, às vezes até a mulher que não se conhece ou que tem distúrbios menstruais, né, não tem um ciclo adequado, então quanto antes ela fizer uma ultrassonografia, que é o exame que mais corretamente vai detectar a idade gestacional, se ela for precoce, ou seja, até as primeiras 12, 14 semanas ela tem que fazer esse ultrassom, né? Aí você vai detectar exatamente a idade gestacional. Se eu não detectei, eu vou me basear na data da última menstruação. Então, essa data da última menstruação, muitas vezes a mãe não tem a certeza dessa data. Então, acaba que chega próximo ao parto, né, ao termo, e diz assim, não, vou marcar a cesárea, tal dia. Marquei a cesariana e, às vezes, aquele erro de data causa um parto prematuro. Lembrando que um parto entre menores mesmo que seja de termo, ou seja, o bebê de termo é aquele bebê que já está pronto para nascer. Eu considero um bebê de termo de 37 a 40 semanas. Só que se eu indicar um parto ou fizer um parto de 37 a 39 semanas, só de eu fazer o parto, a mãe não tem nenhuma doença, não tem nada. Só dela fazer o parto cesariano nessa idade, eu posso induzir um desconforto respiratório no bebê. Então, é um bebê que é normal, que era para ir para o quarto da mãe e, na verdade, ele nasce precisando de assistência, né? Só porque você marcou a cesárea. Então, já é uma assistência como se fosse prematuro, mesmo não sendo, exatamente. Ele vai reagir Então, existe uma norma recente do Ministério, né, que o parto cesariano deve ser feito a partir de 39 semanas, para evitar justamente esse problema respiratório no bebê, que é muito frequente nessa idade, de 37 a 39 semanas, quando você indica uma cesárea eletiva. Agora, e a gente está falando aqui de prematuro, mas na verdade existem graus diferentes, né? Então, tem variações. A gente tem até mais um gráfico para a gente ver um pouco, né? Assim, esses graus de prematuridade, que são, tem a categoria, né, de antes de 28 semanas, seriam os extremos,
até 34 semanas, né? Entre 28 e 34 o precoce e de 34 a 36 já é o prematuro tardio. Exatamente. Né? Assim, então, a princípio, esses são os que têm, esses tardios são os que têm menos chance de desenvolver complicação? Exatamente. A partir de 34 semanas são bebês que são mais prontos, né? Mais maduros. Não que eles não tenham problemas, eles vão ter uma porcentagem que vai ter problema, mas vão ser menos do que os menores de 34 semanas. Para você ter uma ideia, assim, quando a gente vai reanimar um bebê menor de 34 semanas, a taxa que eu vou precisar de reanimação, logo que ele nasce, é 60%. Ou seja, mais da metade deles vão precisar de assistência, né, os menores de 34 semanas. De 34 semanas para cima, são bebês que geralmente nascem bem, pode até ficar com a mãe, ou então precisa de uma assistência mais suave. Né? E os de maior risco são quanto menorzinhos, os menorzinhos. Mais complicado, né? Exatamente. Então não tem nenhum fundamento, tem uma crença popular que diz que às vezes é pior nascer de 8 meses do que de 7, isso não tem fundamento nenhum. Não, então, quanto mais tarde, melhor. Quanto mais tarde, melhor, que aí você está próximo da maturidade, né? Quanto mais você, que a gente chama do termo, né? Quanto mais próximo de 37 semanas, 40 semanas, é o ideal para o bebê nascer. E eu já vi também um médico falando que cada dia dentro do útero corresponde a 3 dias na UTI, é mais ou menos isso? Isso aí eles fazem meio que uma brincadeira, mas é verdade, assim, quanto mais tempo ele ficar intraútero, eu mais estou protegendo o bebê. O lugar desse bebê de 34 semanas ou menos é dentro do útero. Nenhuma tecnologia até hoje substitui o útero materno, né? A gente faz tudo possível dentro do nosso limite, né, de assistência, mas nunca vai substituir o que o útero tem, o que a placenta fornece, né? Imagina você pegar um bebê e alimentar um bebê de 28 semanas, né? É um desafio você fazer isso. Porque você está indo num organismo que não está pronto para digerir nada. Ele estaria dentro do útero recebendo pela placenta. Sim, se alimentando ainda pelo cordão umbilical. Então, a gente faz uma coisa que na natureza não existe, né? A gente mantém esses bebês vivos, né? Mas é uma coisa que é um desafio, né? E quais são os... São os méritos da medicina, né? E quais são os riscos, os problemas que esses bebês têm? Por exemplo, como você falou, né? Os menorzinhos têm essa dificuldade, muitas vezes, né? De mamar, até mesmo de deglutir. São vários desafios, né? Primeira coisa que a gente vê logo ao nascer é a respiração, né? Então, o bebê, a coisa mais importante é a respiração, né? Então, quando eles nascem, geralmente precisa dessa assistência para respirar. Alguns bebês precisam de uma máquina, né, que é o ventilador mecânico, né, para fazer essa respiração. O pulmão deles é imaturo, ele vai precisar de uma medicação chamada surfactante, vai ajudar a amadurecer esse pulmão, né? Ele vai precisar... A última coisa que amadurece é o pulmão. Exatamente. Então. Na verdade, todos os órgãos vão amadurecendo aos poucos, mas o pulmão é um órgão assim de impacto. Porque você está tirando um bebê que está dentro da barriga, imerso em líquido, e você está forçando aquele pulmão que às vezes não tem nem todos os alvéolos completos, e você está forçando esse pulmão a trabalhar como se ele tivesse de termo, né? Então, você está também sendo um pouco agressivo, né? Mas se não fizer isso, ele não sobrevive. Então, daí vem que, além dos distúrbios respiratórios, né, tudo que é problema respiratório, ele pode evoluir com um problema do desenvolvimento do pulmão, que é a displasia broncopulmonar, né, que é mais para frente. Então, ele tem problemas digestivos, como eu falei, devido a essa maturidade, eu estou dando um leite para um bebê que não era para mamar, né, ele pode ter problemas de infecção, como eu falei, precisar de antibióticos, né? E outros N problemas, assim, às vezes é um bebê que tem uma malformação, precisa de cirurgia, precisa de alguma assistência mais vigorosa nossa da neonatologia. E o próprio crescimento também é mais lento, né? Depois que ele saiu do útero, esse ganho de peso muitas vezes como eu falei, né? A gente tenta alimentar um bebê que não está pronto para alimentar. Então, a gente usa de estratégias como usar uma nutrição que é pela veia, né, que é a nutrição parenteral. Então, enquanto eu não consigo alimentar ele pela via digestiva, eu uso essa nutrição que é pela veia, até ele ter condições de eu fornecer toda a alimentação. E isso, assim, às vezes faz isso ficar mais lento,
do que se ele tivesse intraútero dentro da placenta e, assim, com a placenta recebendo todos os nutrientes. Porque a própria habilidade, né, tanto cerebral como muscular, né, de mamar e mesmo assim deglutir, eu descobri que é um processo super complicado, né? Então, a deglutição ela só vai estar completa a partir de 33, 34 semanas, o reflexo, né? O reflexo de sucção e deglutição, né? Então, só a partir daí que eu vou colocar o bebê no seio. Então, até lá ele tem que ficar com uma sonda, né, gástrica, ele vai receber esse leite por gavagem, né, por gotejamento. E aí realmente é do jeito que a gente trabalha, né, o jeito que a medicina encontrou para manter esse bebê vivo, para a gente cuidar desses bebês que são tão desejados. Mas os bebês, a partir de 34 semanas, a princípio, eles já conseguem mamar? A princípio, sim. Se não tiver nenhum desconforto respiratório, ele já poderia ir ao seio, vamos começar a mamar. Porque também o próprio desconforto respiratório também pode afetar... Também atrapalha a amamentação. E outra coisa que atrapalha é porque, às vezes, o peso, né? Então, um bebê menor que 34 semanas, um bebê menos de 1,5 kg. Então, mesmo que ele já esteja sem desconforto respiratório, já esteja bem, né? Já tratou tudo, só que às vezes ele não tem força para mamar. Então, eu preciso, é um esforço grande. Então, eu preciso esperar ele chegar até 1,6 kg, começar a estimular o seio. Aí, a partir de 1,8 kg, que ele vai ter realmente mais força para sugar. Porque a sucção é como se fosse uma caminhada para ele, uma corrida. Então, ele tem que, até ele se equilibrar em relação ao que ele gasta e o que ele vai alimentar. Então, isso aí tudo é um processo lento que a gente vai numa internação bem prolongada. Então, o bebê, às vezes, 28 semanas, demora uns 2, 3 meses internado, nesse sentido, né, de até conseguir a plena nutrição e a plena respiração, digamos assim, né. Agora, Virgínia, você comentou comigo antes de um recurso muito interessante também, que é o canguru, né? De botar o bebê amarradinho na mãe. Sim, o método canguru, que não é apenas, né, a gente colocar na posição, né, de contato pele a pele, né, mas a gente prioriza, o método canguru é um método que ele prioriza a humanização. Então, ele é feito em 3 etapas, desde a UTI, que você vai priorizar o contato com a família, né? Desde que o bebê chegou na UTI, você já oferece para a mãe o que a gente está, todos os cuidados que estão sendo feitos, se apresenta, mostra a equipe de enfermagem, fisioterapia, fonoaudióloga, então todo mundo atendendo esse bebê e você já favorecendo esse contato. Mesmo o bebê entubado, você já favorece o contato. Essa é a primeira etapa, que é a emergencial, né? Que seria da UTI. Aí a segunda etapa do canguru seria a que a gente chama de unidade intermediária, que é aquele bebê que já está maior, de 34, já está um pouquinho mais estável, e aí também às vezes ele está na UTI, mas já tem mais contato com a mãe, já está começando a ter a amamentação. E a última etapa, que seria a etapa mesmo do contato da mãe com o bebê, que é quando a gente prioriza colocar o bebê no colo da mãe, permanecer o máximo possível nesse contato pele a pele, que é aquela bolsinha, parece do canguru mesmo, né? Que é como ficou conhecido o método, mas o método é bem abrangente. Pele a pele mesmo, assim, sem roupa. Exatamente, pele a pele. Aí ele fica, a mãe fica com a camisola, né? E aí ela abraça o bebê e fica o tempo todo com ele. E quanto maior tempo eles ficarem juntos, maior você favorece o desenvolvimento e diminui a mortalidade e a morbidade, ou seja, as doenças, né, que esse bebê possa ter. Mas para chegar nessa etapa, então, são os bebês que já estão mais maduros. Exatamente, ele já está na enfermaria, ele já saiu da UTI, né? Mas mesmo lá na UTI, quando o bebê está entubado e tudo, se ele está mais estável, eu posso colocar ele na posição do contato. As mães ficam muito felizes, a gente fica muito alegre de ver, assim, eles colocando o bebê, mesmo entubadinho, mesmo ainda frágil, mas ele no contato com a mãe é muito bonito. Que pode tirar da incubadora. Exatamente, ainda lá você dentro. tem todo o cuidado com todos os fios, todas as sondas, mas ele pode ficar em contato com a mãe, né? Desde que ele esteja estável. Então, a gente começa já desde da primeira etapa, né, passando pela segunda, que é a unidade de cuidado intermediário, até a enfermaria propriamente dita, que ela fica no dia a dia, né?
tendo aquele contato. Já que a gente falou na incubadora, que ela é importante porque o bebê não consegue regular a temperatura corporal, é Sim, isso? Sim, o bebê ele tem dificuldade de manter a temperatura. Então, a incubadora, você vê o bebê está sem roupinha, só de fralda, mas é porque ele está tendo quentinho lá dentro, né? Então, a gente mantém o máximo possível. E quando é menor que esses 28 semanas ou menores, que você citou, menor de 28, né? Eles têm a pele muito frágil. Então, essa incubadora também, ela tem uma umidificação. Então, ela fica uma semana umidificada. Quando você vai na UTI, você vê, assim, algumas incubadoras, parece que está com aquele fog, né? Aquele fog. Parece um fog, né? Todo nevado, assim, porque está dentro dessa camadinha de água, né? Como se fosse uma camadinha de água até ele poder, a pele dele ficar mais grossa. A pele é muito fina. E agora, mas com todos esses recursos, hoje em dia, assim, é bastante viável, né? Um bebê que nasceu prematuro, ele sobrevive, né? A gente tem até, assim, a taxa, né, de sobrevivência, né, para prematuros com menos de 28 semanas, tendo, né, acesso à tecnologia, os recursos, né? Nos países de alta renda, 90% sobrevivem, mas nos de baixa renda são só 10%. Infelizmente, assim, a gente tem muita, na nossa realidade, no nosso dia a dia, a gente luta muito com a falta de insumos, né? Falta de vagas, né? Então, às vezes, para o serviço público, a gente não tem como oferecer, né, acesso a todos, né? Assim, a gente procura atender, mas é sempre aquela luta, né, de ter a vaga, de ter prontamente a vaga, de ter o material adequado, né? Então, aquela luta do SUS, que quem trabalha no SUS vive isso diariamente. Porque é mais ou menos como se a gente pensasse, né, há 200 anos, né, um bebê que nascesse prematuro, ele não teria chance nenhuma, né? A gente depende mesmo da ciência, da medicina para conseguir por tudo que eu falei, né, ele precisa desses recursos, porque senão ele não sobrevive, né? Se eu deixar ele quietinho lá, ele não sobrevive. E temos que sempre, então, né, procurar, assim, divulgar também essa importância, como já começando, né, do pré-natal, para evitar também, né, assim, tentar diminuir o número, né, de bebês que nascem, né, nessa condição. Sim, o ideal é a gente diminuir o nascimento de prematuros, né, você deixar o mínimo possível, né? Provavelmente nos países que são mais desenvolvidos é porque eles têm uma assistência melhor de tudo. E os bebês que nascem realmente têm assistência mais completa, assim, né? Tem um acesso mais fácil, que eu quero dizer, né? Às vezes já tem que ficar esperando a vaga, né? Nasce já no centro que é para nascer, não fica... Já estão sendo esperados, já né? Estão sendo esperados, você já sabe que ele vai precisar da assistência, então já é a gente sonha, né, com um dia chegar nesse nível. Tem que ser esse esforço completo, né, assim, para, né, você já identificar logo e aí já saber que... já saber que ele tem que nascer naquele local que tem assistência, não assim, chegou, nasceu, e aí onde que eu vou internar, né, esse que é o problema. Não deveria ser uma surpresa, né? Não, assim. Não tem que ser surpresa, ele tem que ser todo já assistido, desde o pré-natal, né, e o parto. Virgínia, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Espero que tenha, né, esclarecido aí as questões. Espero que eu tenha ajudado, né, a esclarecer alguma coisa, se tiver alguma dúvida. Eu conversei com Virgínia Lira, coordenadora de neonatologia da Secretaria de Saúde do Governo do Distrito Federal. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa, é só acessar nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, alguma crítica ou sugerir um assunto para a gente discutir aqui, você pode mandar um WhatsApp para 61 99966 1616 ou telefonar de graça para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.